Bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Alexandre. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sextec Informática. Nesse vídeo eu já vou logo adiantando logo de cara aqui. Vamos falar sobre mais de um domínio em cima de um e-mail, tá? Vamos falar especificamente sobre Postfix, Dovecot, Postfix Admin, que vai ser a ferramenta principal que a gente vai utilizar, certo? Esse vídeo não será um vídeo pequeno, ele vai ultrapassar fácil os 10 minutos, que geralmente estou colocando, certo? É um vídeo tipo tutorial, ou seja, todos os entraves que eu passei, todos os probleminhas que eu enfrentei, eu vou tentar passar para vocês quando vocês repetirem aí, não caírem no mesmo problema, tá certo? Antes de qualquer coisa, certo? Eu vou pedir para vocês o seguinte: esse vídeo deu um trabalho danado para fazer. Eu estou há 3 dias gravando esse vídeo, 3 dias cometendo erros para fazer com que ele fique de acordo com a nossa necessidade, com que ele fique o automático que ele precisa ficar. Então, cara, de antemão eu te peço, deixa o teu joinha, deixa o teu gostei, certo? Tenha um pouquinho de paciência, fique confortável, sente e tente assistir até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo estará tudo aquilo que a gente necessita, certo? Tudo aquilo que a gente precisa para quem tem a dificuldade de colocar mais de um domínio com o Postfix de uma forma simples para administração. Tá? Poderia colocar para vocês aqui uma outra forma de fazer isso. Há 2 formas de fazer. Vou te mostrar a forma que eu acho a mais simples e a mais correta para se trabalhar. Claro que essa é a minha opinião. Você fica à vontade de discordar. Se não concorda, já sabe. Coloca aí nos comentários. Não é inscrito? Te peço, inscreva-se. Tá? Sem demora, vamos à nossa vinheta. Vamos lá, gente. Primeiro vamos às ferramentas que a gente vai trabalhar. Eu falei de 3. A Dovecot, a Postfix e o Postfix Admin. O Postfix Admin é um projeto para fazer você utilizar o MySQL, certo? Ele vai fazer a autenticação baseado no MySQL e ele utiliza esse MySQL para poder receber dados do qual é a pasta do usuário, qual é o login dele, certo? Entre outras coisas que você vai poder fazer, certo? Esse tipo de autenticação que ele vai autenticar para os serviços, vou fazer autenticá-lo para os serviços Postfix e Dovecot, não vai funcionar para login em máquina, ou seja, eu vou criar um usuário chamado Zé Buchudo, e esse Zé Buchudo ele não fará a autenticação da máquina, ele não vai entrar no computador e botar lá Zé Buchudo, a senha Antônio, e ele vai deixar você se autenticar. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai servir apenas para os serviços que recebam essa autenticação através do MySQL. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar esses caras. É eu instalar o Postfix, instalar o Postfix Admin e eu instalar o amiguinho MySQL e consequentemente o Dovecot. Quem são esses atores? Primeiro passo. O Postfix é o servidor SMTP, ele é o responsável por enviar o teu e-mail. Dovecot é o serviço responsável por receber esse e-mail. O Dovecot trabalha com 2 inicialmente, o POP e o IMAP, podendo trabalhar com outros, LMTP e o Submission. Submission, para quem não conhece, é a forma de que o iPhone, por exemplo, consegue sincronizar os e-mails no telefone, certo? Tem também o meu MySQL, que é o banco de dados, tá? E o Postfix Admin é um carinha que vai estar lá trabalhando para ficar com a gente, ficar lá certinho para a gente trabalhar, tá certo? Deixo na descrição desse vídeo. Quem estiver utilizando, por exemplo, uma versão como posso dizer, um Debian da vida, você pode instalar através do apt-get install Postfix Admin, que o Debian já vai vir com as coisas configuradas. Mas aqueles que é mais raiz, que vai no site e
baixa o postfix admin no site, você vai precisar fazer algumas coisas. Eu não usei isso, tá? Eu fui no site, mas baixei a versão específica para a minha distribuição, tá? Então ele vai colocar nos arquivos, ele vai descompactar os arquivos no lugar certo deles. Eu aconselho usar o que já vem na distribuição, que é muito mais simples de configurar. Isso não significa que seja simples, é mais simples de configurar. Por quê? Esses caras, o postfix admin, o postfix e o Dovecot, têm as suas particularidades. E é em cima dessas particularidades que o vídeo vai tomar uma dimensão maior. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai configurar é o nosso amiguinho postfix admin. Temos um vídeo aqui que a gente já lançou, você fazendo todo esse processo. Mas aí eu usava a autenticação do computador. Desta vez não, eu vou usar uma autenticação através do MySQL, usando esse aplicativo. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai chegar aqui e vamos entrar na pasta etc postfix. Daí eu vou abrir um arquivo. Esse arquivo é o que controla tudo. Tenho que mexer apenas em alguns pontos específicos lá dentro, mas um arquivo controla tudo. Vou chamá-lo aqui do main cf. Na real, eu não preciso mexer em muita coisa nesse postfix admin, tá? Aliás, nesse postfix. Eu não preciso. Por quê? Porque eu vou trabalhar com uma coisa chamada virtual tables, ou tabelas virtuais. O que eu tenho que fazer é, em um determinado lugar dentro do meu texto, eu coloco, no caso que eu uso aqui o OpenSUSE, ele já vem num lugar específico, tá? Então eu preciso configurar algumas coisinhas, como por exemplo, criar as opções, vou deixar aqui claro para vocês, virtual alias maps, tá? Virtual alias maps, virtual mailbox domains, virtual mailbox maps, mailbox limit, virtual mailbox, virtual minimum UID, virtual UID maps, virtual GID maps, local transport, local recipient maps e virtual mailbox base. Uma outra coisa muito importante também, todas as configurações que eu fiz aqui estão na documentação oficial de cada um deles, certo? Cada um deles tem a documentação oficial do uso de como configurar isso, tá certo? Em todo caso, o que isso quer dizer? O que é o Virtual Alias Maps? O que é o Virtual Mailbox Domains? Os arquivos Virtual Alias Maps. O que é o alias? Alias também é conhecido como nickname, ou seja, apelidos. Você pode gerar um apelido de um e-mail, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte: você cria uma conta chamada comercial. Então você coloca lá comercial@meudomínio.com. Vou enviar um e-mail. Enviei esse e-mail. Esse e-mail pode ser recebido pelo usuário comercial, não tem problema nenhum. Mas ele pode ser recebido por outro usuário. Por exemplo, se mandar para o comercial ele pode ser enviado para Antônio, Maria e João. Então o alias é isso, você fala comercial@meudomínio.com, dá um espaço e colocaria quais são os usuários que vão receber. No postfix admin, ele tem uma opção exclusivamente para trabalhar com alias. Então você cria um apelido dizendo que esse e-mail ele responde para fulano, beltrano e cicrano. E aí, quando enviar para o comercial, esses três automaticamente receberiam. Ou simplesmente um usuário só. O comercial, quem recebe é Antônio. E pronto. Quando o e-mail for recebido pelo postfix, ele sabe que vai ter que redirecionar para esses usuários. Veja só, eu vou dizer ao meu postfix que quando eu for mandar um e-mail e esse e-mail for partir para um domínio, eu vou olhar numa tabela minha se esse domínio eu conheço, se esse domínio pertence a mim, se eu sou o dominante desse domínio, se eu sou o cara responsável por ele. Se ele não aparecer nessas minhas tabelas, eu vou mandar para fora, no Gmail da vida, Hotmail, certo? Mas se você está fazendo para sua empresa, ou você está fazendo criando um novo disco virtual, você está criando uma nova concorrência para esse pessoal, você precisa informar aqui qual é o domínio que você trabalha. Neste caso aqui, eu estou usando o Mailbox Domains, ele é o responsável por isso, tá? Então aqui ele põe, ó, proxy mysql /etc postfix virtual mailbox domains.conf. Desculpa, .cf.
Esses pontos CF do virtual, todos os virtuais que eu coloquei aqui, ele vai estar sempre essa opção proxy, MySQL, /etc, /postfix, virtual mailbox CF, virtual mailbox domains, mailbox maps. Então ele terá esse CF de configuração. Já vai entrar nele já, o que ele vai fazer, tá? Uma outra coisa importante, na versão 15.3 do SUSE, do OpenSUSE, o postfix, o módulo postfix MySQL não está instalado. Então você precisa instalar para poder ele conseguir conectar com o MySQL e aí executar o banco de dados, executar um comando de banco de dados, que é muito simplesinho, executar um comando de banco de dados para ele acessar e conseguir trazer o usuário e a senha. E o que ele precisa trazer? O usuário, senha, pasta pessoal, o ID, GID, por aí vai, certo? Essa junção com o MySQL vai acontecer nos seguintes arquivos: virtual alias maps CF, virtual mailbox domain CF, virtual mailbox maps CF. O resto das configurações que foram citadas aqui estão pré-definidas, pré-determinadas, tá certo? Então já está lá pronto para você fazer isso. Uma outra coisa importante, quando o e-mail, aliás, tudo que eu for falar aqui ela é importante, tá? São pequenos detalhes que vão fazer lá na frente fazer a diferença. Quando você recebe um e-mail, no padrão o que acontece? Você configura o postfix para ele encontrar a pasta pessoal do usuário e daí ele cria uma pasta chamada mail.dir e lá dentro ele coloca se ele é novo, se é atual, se ele vai criar uma estrutura onde ele vai conseguir gravar as informações e guardar teu e-mail, tá? Para quem nunca viu o e-mail através do servidor, o e-mail é em modo texto, tá? Não importa o que você envie, você pode enviar um arquivo de 10 MB, 10 MB, 15 MB, ele vai apresentar lá todo codificado em códigos binários, mas o que você escreveu vai estar aberto em modo texto, certo? Então o que acontece? Existe uma linha chamada Virtual Mailbox Base. Isso diz ao postfix que quando for enviado um e-mail para ele, a pasta padrão, a pasta base que ele vai procurar é essa configuração que eu usei, /home, /mail, /vhosts. Você pode escolher o caminho que você quiser. Mas aqui está /home, /mail, /vhosts. Ou seja, cada vez que ele for enviar um e-mail, ele vai procurar esse cidadão aqui, essa pasta, que previamente deve estar criada, porque ela não está criada ainda, certo? Vhosts, tá? Aqui em cima eu tenho dois itens, Virtual UID Maps e Virtual GID Maps. Eu criei um chamado 303, mas podia ser qualquer número, certo? Detalhe é que esse número é a identificação de um usuário e de um grupo que precisa ser criado nele, tá? Então aqui você vai ter que colocar user_id, vamos imaginar assim, virtual, tá? User_id virtual menos U303, que é o código que você informou que ele tem que ter. Group id, o nome do grupo virtual, menos G303, que são os códigos que eu utilizei. Se você utilizar outros, não tem problema, pode instalá-los sem problema nenhum. Ou você usa o nome. Agora, se você usar o nome de alguém do grupo ou do usuário, eles têm que estar previamente cadastrados, senão não vai funcionar. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que criar a pasta, certo? Eu vou aqui criar a pasta /home. Está criada aqui, eu vou apagar essa pasta meio. Pronto. Tá aqui. mkdir meio. Certo? Depois eu vou entrar aqui em e-mail e vou ter que criar a pasta chamada vhosts. mkdir vhosts. Um detalhe, lembra que eu falei lá atrás, que eu acabei de colocar aqui, eu disse que o GID e o UID desses caras tinha que ser 303? Então eu preciso fazer a troca. Então eu boto aqui CHOWN 303.303 menos R para ele ser recursivo, meio. Pronto, eu vou dar o menos L aqui. Eu tenho o usuário criado, está escrito aqui, ó, 303. Só que aqui eu tenho o poder total, eu não posso deixar o poder total, eu tenho que manter a segurança do meu servidor. Então eu vou botar aqui chmod
700 menos RP de fazer para todo mundo, meio. Pronto. Agora somente o pessoal de e-mail consegue acessar essa informação. Então fizemos já a configuração básica do meu postfix, certo? Agora, lembra que eu disse que eu tinha uns arquivos para criar? Pois é, nós vamos fazer agora, entrar no postfix aqui de novo, /etc, /postfix, e agora vamos criar a minha tabelinha, certo? Então tá aqui, ó, virtual alias domains.cf. Pronto. Aqui já estou bem avançado do que é necessário. Para poder isso aqui funcionar, eu preciso no MySQL informar o MySQL e criar esse usuário. Eu criei um usuário chamado postfix, você pode usar qualquer um que você quiser. Se você for um conhecedor do MySQL, pode criar sem problema nenhum. Pode usar o root, não vai fazer diferença nenhuma. Eu criei um usuário chamado postfix, certo? Disse uma senha que era essa daqui. Aqui tem que estar aberto mesmo, a senha tem que estar escrita para poder ler, tá? Para poder ler essa senha, poder criptografar. E depois que ele lê tua senha, ele criptografa e pega a informação. Hosts é o nome da máquina, geralmente é localhost. dbname é o nome do banco de dados onde foi criado os arquivos lidos pelo postfix. Quem cria isso é o postfix admin, tá? Então aqui tá, selecione alias domain, que já é uma linha pré-definida, para poder essa é uma linha pré-definida, e lembrando, isso aqui está na documentação do postfix, tá? Aqui selecione o campo chamado alias domain, da tabela alias domain, onde alias domain foi igual a %s. S seria o nome do domínio, seria a origem do domínio. E a opção ativa igual a 1. Por quê? Porque o usuário pode estar desativado e aí ele não vai deixar ele se logar, certo? Mas isso aqui já é o postfix já prontinho, bonitinho. Não é o que a gente está trabalhando. A gente precisa agora cadastrar o postfix admin. E aí começa a primeiro detalhe, alguns detalhes importantes que a gente precisa entender, certo? Quando você instalou o postfix admin, certo? No meu caso aqui eu instalei pelo SUSE, aí você pode instalar pelo qualquer um que você tenha. Ele cria uma pasta chamada /etc /postfix. Postfix admin. Aí você abre aqui as configurações, está aqui ó, as configurações do PHP. Se o PHP não tiver instalado, você tem que instalar também. Está aqui a configuração do PHP, certo? PHP Inc. .php, php config.inc.php e o config.local.php. Eu me debati isso aqui por quê? Porque estava configurado, se você chegar aqui no Apache, você vem aqui no Apache 2, usa o Apache 2 para fazer isso, você vem aqui no confd, você vai encontrar o postfix admin. Você olha as configurações e vê assim, legal, o postfix admin está configurado. Então eu vou chegar numa máquina, que a ideia é essa, máquina remota, vou lá e coloco meu endereço, blá blá blá, ponto postfix admin. Beleza? Não vai funcionar. A duras penas eu acabei descobrindo isso. E o pior, que isso está numa posição interessante. Aí eu preciso executar uma ação. E essa ação vai fazer com que o Apache, deixa eu entrar aqui no Apache, Apache 2, config.d, deixa eu ver aqui, postfix admin, pronto. E o pior que eu estava no arquivo certo. No postfix admin ele dá um aviso no começo do arquivo e que eu não tinha percebido. Eu levei um tempão para descobrir isso. Depois que eu comecei, eu parei, fui ler o arquivo. Aquela coisa que a gente faz, a gente não lê o que está escrito. Ele coloca aqui em cima, ó, A2 en flag, que significa Apache 2 enable flag postfix admin. Se você executar isso aí, você baixa, copiar e colar, ou então escrever, executar essa ação de A2 enable flag postfix admin, o postfix admin passa a funcionar.
o postfix admin ele passa a rodar, ele passa a funcionar lá no teu login, certo? Lá no teu arquivo. E aí começou o trabalho de você fazer a configuração do postfix admin. Deixa eu encontrar aqui. Pronto. Aí você vai. Eu vou abrir aqui agora um arquivo. Eu vou abrir um arquivo aqui, executei, certo? Reinicio o Apache, porque eu tenho que reiniciar, senão ele não vai conseguir encontrar. Vou abrir minha máquina virtual do Windows e vou tentar. Eu vou tentar agora executar o postfix admin para ele poder criar a primeira parte que ele precisa criar, que é criar os arquivos. O que é que eu fiz? Pô, já que eu tive um problema de leitura, eu vou ler o restante, né? Então abri o install do postfix admin. Aí ele mostra que você tem que fazer a descompactação, certo? Você precisa criar o usuário para poder você criar o banco de dados, coisas desse tipo. E aí a gente vai fazer o seguinte, já que eu vou usar o MySQL, eu preciso criar um usuário dentro do meu MySQL. Então o que é que eu vou fazer? Eu uso MariaDB, que é o que vem no padrão. Então eu vou botar aqui MySQL-u, que é o usuário root, vou entrar, e eu preciso criar um banco de dados. Então eu vou criar um banco de dados, vou chamar apenas de postfix. Então create database postfix, ponto e vírgula, enter, ele ok, criou o banco de dados. E aqui eu vou criar create user postfix. Aí eu tenho que usar aspas simples, postfix usuário, porque eu vou criar o usuário postfix. Fecho aspas simples, arroba e coloco o nome de um domínio. Colocar localhost, que é o padrão, tá? Então eu vou colocar aqui localhost. Mais importante daqui é o seguinte, esse daqui, ó, identificado by, e aí eu boto o ponto e vírgula e teclo enter. Eu coloquei a postfix arroba meudomínio.com, como vocês estão vendo aí, mas não é para utilizar assim, tá? Porque você vai ter dificuldades para poder, com essa configuração, você não está dizendo ao postfix que ele consegue se conectar ao banco que você precisa. A gente vai usar o localhost o tempo todo, então ignore esse meu aí, tá? Então aqui, então errei o nome do negócio aqui. Pronto, agora. Mas lembra que meudomínio.com, que você está vendo no vídeo, esquece, ele é meu. Agora vou dar os privilégios, o grant all privileges, e é aqui onde eu penei um pouquinho, certo? Por quê? Ele pede para você colocar grant all privileges on postfix ponto asterisco, e ele coloca duas aspas. Não são aspas, são crases. Enquanto você não trocar para crases, esse negócio não vai funcionar. Até eu descobrir isso aí, levei um tempinho. Porque a documentação dá a entender que é aspas, e não é aspas, são crases. Pronto. Agora sim, eu estou com o usuário postfix instalado, estou com o usuário postfix já com a sua devida senha identificada, certo? Bom, agora eu vou voltar ao meu PHP config.inc.php, tá? etc postfix admin config inc php, e vou dizer para ele que eu vou usar o MySQL e onde está meu banco. Onde é que eu faço isso? Existe uma opção de login. Primeiro, detalhe, eu tenho que mudar a variável configured para true. Se eu deixar falso, ele não me habilita para poder me comunicar. Não pergunta, não foi eu que fiz. Então procuro a linha database type e troco para MySQL. E aí eu coloco o usuário postfix, eu coloco a senha postfix, database name eu coloco o que eu criei, que também chamei de postfix, tá? Pronto, feito isso, o que é que eu vou fazer aqui agora? E aí o DNS precisa estar bem configurado, ele precisa saber que eu vou usar sempre o www.meudomínio1.com, tá certo? Para poder fazer a conexão.
para poder acender ao meu postfix. No local, no config inc, no config local.php, eu preciso também mudar lá as configurações para eu poder ter acesso ao configurado para true, e aí eu tenho um acesso ao meu banco de dados. E aí eu vou fazer as configurações, a mesma configuração que eu fiz no inc, eu tenho que fazer no local também, informando qual é o meu usuário, senha, porque lá na frente eu vou precisar mexer numa coisa. Aqui está ali, assim que ele entra, ok, pronto, agora está tudo ok, ele deu ok em todos para mim, ou seja, ele consegue conectar com o banco de dados, coisa desse tipo, tá? Então o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Agora eu vou precisar criar uma senha. Pronto, é aqui que começa a grande mudança, tá certo? Vai começar a brincadeira a correr agora. Veja que agora eu tenho a criação da primeira senha, certo? E é aqui que eu vou dar uma parada aqui no vídeo para poder vocês entenderem uma coisa. Essa senha que você cria é a primeira senha que você pode trocar ela ao tempo que você quiser. Volta o configurado para true, porque quando terminar de botar ele configurado para false, para ele não poder ter acesso a isso aqui. Então, o configurado para true, você vai ter que criar a primeira senha. Essa primeira senha cria um hash. Esse hash é essa string que está aqui em cima. E ela vai variar de acordo com a hora que você fizer. Lógico, com a senha que você fizer, certo? Esse hash ele precisa ser copiado e colado dentro do arquivo config inc, porque é essa senha que vai fazer ele conectar com o banco e poder alterar e criar o usuário que você vai precisar criar, que é o usuário de administração, para você ter acesso ao postfix admin e começar a trabalhar. Então vou entrar aqui no arquivo config inc para poder criar o usuário. Lembra, qualquer usuário pode ser utilizado. Você vai ver lá já. Então aqui eu vou entrar no postfix e vou procurar aqui, ó, setup password. Então eu vou copiar. Aqui eu estou copiando. Vou ver se eu consigo colar aqui. Deixa eu ver. Gate. Não, está desativado. Peraí, deixa eu ativar aqui. Dispositivos. Bidirecional. Ok, vamos copiar de novo. Pronto, está habilitado o copiar da máquina virtual para eu poder colar na minha máquina real. Ok. Então vamos aqui de novo ao SSH e vamos fazer o colar. Pronto, colei, vou salvar o arquivo. Vamos salvar aqui o arquivo. Pronto, agora aqui vou passar a primeira senha que eu informei lá atrás e aqui eu vou colocar um usuário. Qualquer usuário que você tenha um domínio válido, ele aceita. Tem que ter um domínio válido. Por isso que o DNS tem que estar configurado redondinho, tá? Senão você não vai conseguir gerar o arquivo. Ele não aceita. Você pode usar até seu e-mail real. fulano@hotmail.com. Ele vai aceitar. Ele quer que o domínio, ele testa o domínio para ver se o domínio está funcional. Se não tiver funcional, ele não vai rodar. Porque você vai ter que receber essa informação aqui, são de administrador criado. E a partir daí, sim, começamos a nossa brincadeira. Bom, agora nós vamos configurar o Dovecote. Tá? O Dovecote ele é configurado aqui na pasta etc Dovecote. Certo? Aqui dentro eu tenho alguns arquivos que já são pré-determinados e pré-definidos. O que eu preciso informar ao Dovecote é que ele vai utilizar agora um comando do MySQL. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui na pasta confd e vai trabalhar em alguns arquivos que estão aqui. O primeiro arquivo que a gente vai mexer é no 10out.conf. Teclo Enter aqui. E aqui o arquivo vai abrir um arquivo enorme,
totalmente comentado, a gente vai descomentar algumas linhas. A gente vai vir aqui no final do arquivo, certo? E vai descomentar, certo? Essa opção aqui. Ele vai estar assim, descomentado essa e comentado o restante, tá? Eu posso deixar aqui, que é a autenticação do sistema, caso eu tenha algum usuário do sistema que receba e-mail. Eu vou descomentar essa linha. Include alt-sql conf ext. Tá? Esse é um arquivo que tem aqui dentro. Eu vou descomentar essa linha e vou chegar aqui e vou salvar o arquivo. Tá? E agora a gente vai abrir o outro arquivo. alt-sql conf txt. Está aqui no canto. Vou teclar Enter. E aqui ele vai me dizer o que ele está fazendo. Ó, veja só. Passwd, que seria a senha, e userdb, que seria o usuário. E ele vai usar o MySQL. Até então eu não disse qual era o comando que ele ia usar, não informei qual era o banco, não informei nada. Apenas está aqui, estou mostrando o que ele está fazendo. Ele vai dizer o seguinte: o arquivo é o dovecot-sql conf est. É um outro arquivo. Então eu saio daqui e vou abrir o arquivo aqui. Dovecot-sql conf est. Pronto. É aqui, deixa eu colocar nisso aqui, fica melhor. Pronto. Aqui está o arquivo de configuração, certo? Então aqui, a primeira coisa que eu tenho de comentar é o driver, que vou usar o MySQL. Ele forma aqui, ó, MySQL, PGSQL da Postgres e SQLite, tá? Então o driver é o MySQL. Então eu vou aqui embaixo, descendo um pouco, eu vou encontrar uma opção chamada Connection. Connect, perdão. Nesse Connect eu vou informar o host, e vou dizer que o host é igual ao localhost, que é minha própria máquina. Se for outro endereço, você digita aqui. dbname é o nome do banco de dados que eu criei lá no começo da criação do Postfix, do Postfix Admin, que é o banco de dados chamado Postfix. O usuário é Postfix e a senha que eu criei, que era o abc@123. Vai fazer com que o meu Dovecot se conecte nesse banco aqui, para poder autenticar o usuário, saber que pasta ele vai buscar e assim vai. Aqui, vamos descendo aqui, um pouquinho mais embaixo, a gente vai encontrar os comandos SQL. Isso aqui é um comando de banco de dados, certo? Essa configuração aqui, ela não estará desse jeito, tá? Estará diferente. Mas o que é que vai estar diferente? Vai estar diferente essa opção aqui. Após a cláusula where, vai ter o where e mais algumas coisas. Apague essas mais algumas coisas e coloque where username igual a percentual U. Quem é percentual U? Ele está aqui em cima. Percentual U é totalmente o que o usuário digitar. User@domain. Então o que ele colocar lá será o que ele vai usar para autenticar. Tá? Então aqui a senha ele vai buscar aqui. Certo? Nesse arquivo, a gente vai mexer em um outro item, e aqui é a parte importante. O Dovecot precisa encontrar a pasta pessoal do usuário, que está lá guardado dentro do banco de dados. Só que ele está guardado em dois lugares diferentes. Então a gente vai mexer nas configurações que vai aparecer para você. Você vai colocar aqui, select concat, aí /home, /mail, /vhosts, entre aspas, ou seja, esse vhosts aqui é aquela pasta que eu criei dizendo que, olha, quando ele for, você vai chegar aqui e vai botar /home, mail, /vhosts e vai concatenar com um campo chamado meio-dia que ele recebe lá do usuário, lá do banco de dados que ele vai trazer. Na verdade, o que ele vai trazer? Ele vai trazer o domínio / o nome do usuário. Exemplo, o domínio minhaempresa.com / José. Então ele vai trazer essa informação e vai colocar aqui. E vou dizer que ele vai ser chamado de home. Aqui embaixo eu repito o que está lá em cima. E outra coisa, aqui em cima está escrito from users. Essa tabela não existe no Postfix Admin. Então é chamado de mailbox. Da mesma forma você vem aqui e coloca mailbox. Tá? E username, mesma coisa em cima, para poder pegar todo o lustre do trecho lá de cima. Bom, feito isso, eu disse ao Dovecot como é que ele vai buscar o usuário e a senha. Tá? Beleza, salvei.
Se eu fizer isso e executar agora, não vai funcionar. Vai funcionar assim, ele vai conseguir mandar um e-mail, só que o Dovercourt não vai conseguir receber esse e-mail. Existe uma camada aqui de proteção, que ainda vou criar um vídeo falando sobre ele, chamado App Armor. Tá? Remova o App Armor. Tá certo? Você não te mostrei como configura. Ele é muito radical. Então você remove o App Armor e não adianta só remover, você tem que reiniciar o servidor. Porque a camada de proteção do App Armor continua aí. Então você vai ter que remover. Remova da forma que você quiser. No meu IAST aqui, eu entrei no IAST e saí removendo o App Armor, reinicio o computador e ele para de estar atrapalhando. Então não vai deixar você fazer absolutamente nada. Tá? Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Agora eu tenho que chegar na pasta confd de novo e eu preciso abrir outro arquivo chamado 10 mailbox 15, perdão. Não, é 10 mail, tem que mexer no mail também. Eu tenho que entrar aqui nesse e-mail porque eu tenho que mudar uma opção aqui. Eu tenho que descer e encontrar esse item aqui, ó, mail location. Tá? Eu vou colocar a opção chamada mail dir. E aí eu passo barra home, barra mail, host. Deixo os parâmetros percentual D, tá? Que é o nome do domínio, e o percentual N, que é o nome do usuário. Tá? Eu tenho que encontrar esse cara aqui e fazer ele funcionar. Desço um pouquinho mais e lá embaixo eu tenho que habilitar dois itens. Lembra que eu disse que tinha, olha, tem um usuário que você precisa criar, um código que precisa criar, que é o 303, que eu disse que era ele quem que usava para poder ler as mensagens. Se você não disser ao Dovercourt que esse 303 vai ser executado, ele não vai conseguir entender e não vai conseguir criar e nem ler o que ele precisa ler, ele não consegue acessar a pasta para ler os arquivos. Então, o MEI UID 303 e o MEI GID 303 precisa ser setado aqui também. Tá? Deixa eu ver se mais uma coisa para mexer aqui. Tem dois itens que você precisa mexer aqui, senão ele vai reclamar. O First Valid UID, deixe 0. 0 é o do root, mas deixe o 0. E o First Valid GID, deixe 1. Tá? E aí, pronto, você faz mexer, você não precisa mexer mais nada. Fez isso? Deixa eu ver se mais alguma coisa para fazer aqui. Não. Fez isso, o que acontece? Quando você faz isso, aí você vai reiniciar o Dovercourt. Tá? Mexeu nos arquivos de configurações do Dovercourt, você precisa reiniciar o Dovercourt. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui ele monitorando o arquivo barra var, barra log, barra mail, deixar ele monitorando aqui o e-mail, certo?
Vamos abrir aqui o Windows, certo? Nós criamos de matriz com BR, então eu vou entrar aqui agora no www.meudomínio.com, roundcubemail, e vou agora tentar me conectar com o usuário que eu criei. Qual foi o usuário que eu criei? Vamos aqui em domínios, entrar aqui em matriz com BR, o usuário que eu tenho é o alexandre.santos. Vamos chegar aqui, vou colocar alexandre.santos, arroba qual é o domínio? matriz.com.br. matriz.com.br. Vou botar aqui a senha que eu terminei. Ok, já me deu aqui, ó, bem-vindo. Minha caixa postal está funcionando, tá certo? O que foi que aconteceu? Ele já chegou aqui, já leu as informações. Veja aqui, ó, /home, a pasta pessoal do usuário, tá? E aqui vamos criar um e-mail para alexandre.santos@matriz.com.br, teste roundcube e-mail enviado. Vou enviar. Já recebi. Teste roundcube e-mail. Enviei de mim para mim só para fazer um pequeno teste. Vamos chegar aqui agora e vamos criar uma outra conta de e-mail. Então vamos chamá-lo aqui de glauber.bezerra. Então vou chegar aqui e botar uma senha. Certo? Vou criar essa conta de e-mail. Ok, conta de e-mail criada. Então vou mandar um e-mail para o Glauber. glauber.bezerra@matriz.com.br. Teste novamente. Blá blá blá. Enviado. Ok, vamos ver se o Glauber recebeu. Veja que eu não recebi aqui e marcou na minha caixa de enviados que eu enviei para o usuário. Eu vou clicar aqui. glauber.bezerra@matriz.com.br. Então vamos clicar aqui em entrar. Olha quem está aqui. Enviado pelo meu usuário Matriz. Certo? Tá, até aqui foi simples. Estou enviando de mim para mim. Então vamos agora criar um outro domínio. Vou clicar em domínio, criar domínio. Eu vou botar aqui filial. filial1.com.br. Descrição, filial, sei lá, BH, Belo Horizonte. Então eu vou deixar aqui, não tem limite para alias, não tem limite para contas de e-mail. Vou criar isso também. Criar domínio. Agora criou, porque agora o DNS sabe quem é o filial 1. Pronto, agora vamos lá, domínios. Vamos abrir aqui o filial 1, filial BH. Vamos aqui agora criar uma conta de e-mail. Então, vamos criar aqui de José. Vou botar José BH. GH não, BH. Será determinado. Vou botar aqui a senha. Vou botar aqui. A mesma coisa, nome completo. Vou botar aqui. Não precisa não. Vamos criar a conta de e-mail. Conta criada, certo? Para testar se está tudo criado ok, que a gente vai vir aqui de novo na barra home, e-mail, hosts. Você vê agora que tem dois domínios, filial 1 e matriz. No filial 1, eu boto aqui em José BH. Então vamos aqui no e-mail de novo. Vou botar aqui josé.bh arroba filial1.com.br. Vou passar a senha. Vamos entrar. Vamos criar um e-mail para o Alexandre Santos. @matriz.com.br. Vamos
executar aqui o teste da tutorial. Ok. E vou enviar. Caso o e-mail de bem-vindo aqui. Vamos se logar como Alexandre.Santos. Vamos ver se nós recebemos. Matriz.com.br. Olha aqui. Usar BH. Mandando. E aí, com o Postfix Admin, eu posso criar, não há limitações, eu posso criar um monte de domínios, certo? Eu tenho aqui um e-mail, ou seja, não tenho limitações, aqui eu tenho 2 e-mails, tá? E aí você pode criar quantos, deixa eu ver esse cara aqui. Você pode criar quantos você precisar, quantos você necessitar fazer o envio do teu e-mail. Ok? That's all, folks. Não entendeu? Então você não tem, eu tenho menos de 30 anos, talvez um pouquinho mais do que isso. Isso era o final de Looney Tunes, tá? Na época não era chamado, na época no Brasil eu conhecia como Looney Tunes não. Mas por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do que viram, tá? Isso deu um trabalho do caramba fazer esse negócio. Eu comecei do zero, instalei servidor do zero, tudo do zero para poder a gente chegar ao denominador comum e passar isso no formato tutorial o mais simples possível para vocês, tá bom? Gente, valeu muito, muito obrigado por ter até assistido até agora, tá? Como sempre digo, coloque Jesus no seu coração, certo? Um obrigado, por favor, são palavrinhas mágicas que ajudam pra caramba. Até o nosso próximo vídeo.